Eletivas 2020. Muito prazer para você que está aí nos assistindo. Meu nome é João Carlos e você está no Casari News. Daqui a pouco estaremos aqui com o professor Denis, que é formado em Química e que está dando aula de eletivas. Ele vai falar um pouco sobre o tema dele no ensino fundamental e no médio. O tema dele no ensino fundamental é contaminação e no ensino médio, educação ambiental. Então daqui a pouco voltaremos. Fique ligado, Casari News. Estamos de volta aqui com o professor Denis. Professor, muito prazer em receber o senhor aqui no nosso canal. Para nós é uma honra imensa. E, professor, eu gostaria desde já que o senhor falasse um pouquinho sobre o objetivo das suas eletivas aí, aqui na Escola Casari. Bem, o objetivo das eletivas, né? Diante dos projetos de vida dos nossos alunos do ensino fundamental e médio, muitos tendiam para a área da saúde, né? Então, eu, como sendo um professor formado em Química, eu tentei utilizar, né, dessa parte que eu dominava para que a gente pudesse chegar numa eletiva que condizia com aquilo que eles estavam procurando no projeto de vida deles mesmo. E no ensino fundamental, eu pensei em contaminação, porque estamos num tempo que grandes vírus, bactérias e fungos, né, têm sido propagados, né? A gente não soube lidar direito, né, com esses vírus, com essas bactérias, e já desde cedo começar, né, a trabalhar com esses aluninhos para que eles entendam o que são esses vírus, o que eles causam no nosso organismo. No ensino médio, nós estamos trabalhando a questão ambiental, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente à nossa volta, né? E por ser também um conteúdo que cai muito em Enem, um conteúdo que cai muito nos vestibulares, né? Como aquecimento global, como efeito estufa, derretimento das calotas polares, tudo isso cai bastante nos vestibulares. E é um tema, assim, legal a ser tratado, né? Porque o objetivo vem a ver também com a justificativa, ou seja, todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta, né? A gente tem que ter essa consciência. E o senhor falou aí de vírus, e um dos vírus que está afetando e que está atacando, assim, que a população está com medo, é o novo coronavírus, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Porque agora, uma pergunta que também foi mandada aqui pela equipe de jornalismo aqui do Casari News, e os cuidados que devemos tomar quanto a isso, professor? Quanto a, assim, por exemplo, ao meio ambiente, em questão de poluição, e até contra vírus, que, por exemplo, o novo coronavírus que está surgindo, algumas prevenções que a gente pode tomar básica quanto a isso, o senhor poderia falar? Então, primeiro, né, vamos falar da educação ambiental, né? Os cuidados que a gente deve ter com o nosso ambiente, com a natureza, né? Então, a gente às vezes imagina que a poluição ela só começa lá nas grandes empresas que derramam um monte de dejetos na água, ou as grandes empresas que queimam muito combustível fóssil, que joga muitos gases lá no ar. Mas a poluição também começa desde que a gente não toma consciência em jogar um lixo no chão, desde que a gente não toma consciência de tirar todas as árvores da frente da nossa casa, né? Então, tem que começar de nós. Às vezes a gente fica cobrando muito das grandes empresas, dos nossos governantes, e a gente não pensa em nós, né? O que nós podemos fazer? Será que lá em casa eu não consigo separar o meu lixo para que esse lixo não seja descartado de forma errada, né? E em casa, será que eu não posso cuidar, né, das plantas, né? Não posso cuidar da árvore que tem na frente da minha casa, né? Então começa daí, começa de nós, porque se começa de um, aí é que a gente começa a mudar o mundo, quando começa de mim. E assim, é muito interessante destacar esses pontos também. Por que o tema contaminação foi implantado para o ensino fundamental? Então, para o ensino fundamental foi implantado
para que ele já tenha essa facilidade de entender a linguagem, né, das ciências, né? Essa linguagem, o que é bactéria? Às vezes as coisas microscópicas, quando chega lá no ensino médio, tá muito vago ainda, né? Então, se eles já começam a pesquisar, entender um pouco do assunto, eles já trazem aquilo como um conhecimento, né? É como se fosse um tijolinho que a gente vai pondo e vai construindo. Então, isso é muito importante. E como você já disse, né? Estamos aí diante do coronavírus, diante de tantos vírus que a gente pode se prevenir. E desde pequeno a gente já pode aprender a se prevenir sobre isso. Tá certo. Professor, na sua opinião, o coronavírus, ele terá uma infestação grande, como ele teve lá na Europa? Porque, assim, o que eu penso, e o que eu ouço muitas pessoas falarem, é que o coronavírus tem que ter medo, é claro, porque é um vírus que ele pode ser letal, mas em um país, por exemplo, que ele se manifesta de forma eficaz, de forma alavancada, um país frio, lá da Europa, por exemplo, a taxa de mortalidade dele não foi tão alta. Ele foi de 3,4% em todas as pessoas que pegaram o vírus. E aqui no nosso país, por ser um país quente, eu acredito que a proliferação dele aqui não seria tão grande. Mas o que o senhor acha quanto a isso? Então, quanto a isso, a gente tem que estar atento às notícias, primeiro, né? Sempre estar no jornal passando aí quantos são os casos confirmados, né, no nosso país e ficar sempre atento, né? Ficar sempre atento, se prevenir, lavar sempre as mãos, que a gente sabe que a gente tem que ter o nosso cuidado. Mas é a minha opinião também, né, que eu vou colocar aqui. Na minha opinião, acho que não precisamos de pânico, não precisamos também se alarmar tanto. Claro que a gente tem que ter os cuidados, mas eu acho que não gerar um pânico geral, porque ainda são poucos os casos que a gente viu, Apenas né? dizem 21 casos confirmados aqui no Brasil. Ainda são poucos, como o João já disse, né? E a gente tem que ficar atento quando esses casos estão chegando perto da gente também, né? Ficar atento se está se proliferando rápido, se está passando nos jornais. Mas eu acho que o pânico, ele não deve ser gerado no momento. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado. Tá certo. Professor, um outro assunto que vem assim na nossa região muito que está alarmando de forma terrível e que acredito que todos os municípios aqui do Oeste Paulista estão se tentando o máximo possível se prevenir contra a dengue. O senhor teria alguma dica para passar para os nossos telespectadores de como se prevenir também dessa doença? Porque, é claro, tem muitas campanhas em relação à dengue, mas quanto mais a gente falar, às vezes é melhor para que o povo possa entender, se conscientizar sobre esse assunto que vem, assim, alastrando a nossa região de forma terrível. A dengue, nós estamos aí, né? Sempre estamos conversando sobre o assunto dentro das escolas, né? Até as unidades de saúde, né? Vêm conversar com os habitantes, vêm passar nas casas, mas é sempre bom lembrar, né? A dengue, gente, é um vírus que passa da pessoa que está doente com o vírus através do mosquito Aedes aegypti, e quando ele pica essa pessoa, ele começa já a estar contaminado com o vírus, né? E aí, quando ele vai botar, né, ele já bota os filhotes com o vírus também. Ou seja, a prevenção não é só para aquele que foi contaminado naquele momento, mas também os filhotes, né, os ovos que ele vai pôr, no caso a fêmea, né? Então, sempre bom lembrar que quanto mais a gente se prevenir, não deixar água parada nas nossas casas, mais fácil vai ser da gente combater o mosquito, né? E sempre a pessoa, também não adianta nada só a gente ficar, né, em não deixar a água parada, seja nos pratos de planta, seja nos pneus, enfim, né? Mas também não adianta nada se a pessoa que sentiu sintomas não procurar a unidade de saúde, Achando que é uma coisa simples, que é né? Achando uma que é uma coisa simples dor de simples. cabeça. Então, as duas coisas unidas que a gente vai combater a dengue, porque senão a gente não consegue, né? Não adianta também a gente vai fazer a nossa parte, claro, todo mundo vai fazer a sua parte, mas às vezes o seu vizinho não faz a sua parte, aí às vezes
por culpa dele, né? Por culpa da negligência dele, você ficou doente, né? Então, isso precisa cair na nossa cabeça, né? Que todos nós somos responsáveis de estar limpando o nosso quintal, de estar atento aos sintomas. Tá certo. Professor, eu e toda a equipe do Casari News agradece a sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado, João. A gente deseja para o senhor apenas coisas boas e que ao encerramento dessas eletivas os alunos tomem consciência e que eles saiam daqui cada vez mais capacitados para que futuramente eles possam exercer a profissão que eles hoje têm vontade. Pessoal, é isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Toda a equipe do Casari News agradece a participação de vocês aqui também, através aí do YouTube. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Eu garanto para você que pelo menos umas 3 vezes por semana a gente vai aparecer aqui no canal, tá? Para comentar, falar sobre assuntos escolares, assuntos esportivos, que logo mais a gente vai trazer também aqui no nosso canal, beleza? Muito obrigado, galera. Até mais. Valeu!